Você vai viajar no verão? Você sabe como cuidar da sua pele? Hoje a gente vai conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista. Então, Ricardo, o que muda no skincare quando a gente vai para a praia? O que pode, o que não pode? Sempre é uma dúvida, o que levar na necessaire, né? Quando a gente está indo para o verão, é claro que o primeiro filtro solar, né? Exatamente, Renata. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e lembrar sempre, na verdade, mais ainda nessa época do ano, é com o cuidado da fotoproteção, né? A gente sabe que os raios ultravioleta, eles são deletérios para a pele, né? Assim, eles aumentam a chance de câncer de pele, de doenças, e os raios UVA, eles contribuem muito para o envelhecimento cutâneo. Então, é muito importante usar um bom protetor solar, e de preferência um protetor solar que dê proteção tanto para raios UVB quanto para raios UVA. Isso vem escrito na embalagem? Vem escrito na embalagem. Aqueles números que vêm na embalagem, eles são colocados, por exemplo, um fator de proteção 50, 60, 70, 80. Ele é um fator de proteção baseado na proteção UVB, né? E ele tem a ver com o tempo que a pele com protetor solar ela teria de proteção a mais em relação a uma pele sem nenhum tipo de proteção. Então, tem uma proteção de exposição de 80% de tempo a mais ou de 60% de tempo a mais. Não é um protetor infinito, que vai proteger 100% todo o tempo. Então, é importante lembrar isso também. Além de ser um bom protetor, de tempos em tempos você vai ter que repassar esse protetor solar. E Ricardo, mais ou menos de quanto em quanto tempo? Depende um pouco, Renata, da cor da pele da pessoa, do tanto que ela tolera ou não o sol, e depende do fator de proteção que você está usando, né? Mas o ideal é repassar pelo menos a cada, no máximo, 4 horas, se você estiver numa exposição muito intensa e solar. Tem a questão da água também, Exatamente. Piscina, praia, que acaba diminuindo a eficácia do Diminui protetor. a eficácia. Esses protetores, tem alguns que têm uma adesão muito grande à pele, e que acabam segurando, mesmo com exposição à praia, por exemplo, a água, a areia, a suor. Tem alguns que são específicos para esporte, por exemplo, que aguentam muito suor. Tem outros protetores que não, que são muito mais para a vida nossa do dia a dia de trabalho. Então, assim, eles conseguem proteger no dia a dia, mas se a pessoa começar a suar, ele sai. Protege no dia a dia, mas se a pessoa entrar na piscina e sair, sai com a água. E um cuidado especial a gente tem que lembrar também de criança, porque criança, por exemplo, eu lembro muito dos meus filhos quando eram bem pequenos, cada vez que enfiava a cabeça dentro da água e saía, ele passava a mão no olho para tirar a água do olho. E aí ele passa a mão e ele tira o protetor. E o protetor pode escorrer no olho também, né? E que dói bastante na maior parte das vezes, né? E tem um protetor específico para a criança, ou a criança ela pode usar o mesmo protetor do adulto? Sim, existem protetores que são específicos para criança. Para criança muito, muito pequena, com menos de 6 meses, a gente não tem muitos protetores no mercado que são autorizados. Mas a partir dos 6 meses, a gente já tem muito protetor solar para criança, que são testados especificamente em criança e que acabam sendo um pouco melhores. Esses protetores de criança, o maior benefício, Renata, assim, é que geralmente eles são protetores que têm menos alérgenos. Então, assim, a chance de dar uma alergia é um pouco menor. Ela nunca é zero, tá? Assim, então, mesmo sendo um produto, às vezes, para criança, um produto testado em criança, pode acontecer de passar e a criança ter uma alergia, ter alguma intolerância. Mas eles não têm nenhum produto que seja tóxico para a criança, que se ela passar vai absorver e vai dar problema. E geralmente tem um pouco menos de produtos que dão alergia do que os protetores de adulto, né? E assim, às vezes também pode usar aquelas blusinhas, né? Que tem UV. Exatamente. Né, se não tolerar muito também. Isso. Né? Então, assim, a primeira coisa é a fotoproteção. A fotoproteção, ela pode ser com protetor solar. Além desses protetores que a gente tem, que são os mais comuns, que são os protetores químicos, a maioria dos protetores hoje, eles são UVA e UVB. Então, assim, vem aquele fator de proteção solar UVB escrito, mas quando você lê na letrinha pequena, tem escrito lá, proteção UVA e UVB. Praticamente todos. Agora, quando é uma maquiagem com protetor, um hidratante com protetor, geralmente não é. Então, por isso que é importante que a pessoa use o protetor solar, porque o produto específico costuma ser melhor. E às vezes a pessoa tá com skincare, às vezes um creme com ácido, tem proteção solar, mas tem um ácido, e às vezes a pessoa esquece disso, começa a usar esse creme, se expõe ao sol
e não é o correto, né? Não, ainda mais nesse verão, né? Assim, então, o ideal é usar o protetor mesmo, por causa disso que a gente está falando. Além da proteção UVA e UVB, muitos protetores têm, além da proteção química, eles têm uma proteção que a gente chama de proteção física ou proteção mineral, que são protetores que têm barreira semelhante ao que acontecia na década de 80, quando eu era criança, por exemplo, que a gente passava muito esses cremes que são à base de óxido de zinco, que são branquinhos, né? Tipo pasta d'água? Tipo pasta d'água e outros semelhantes de fazem bebê, cobertura, né? de bebê. E esses cremes que têm proteção física, eles protegem tanto para raio UVA e UVB, até para a luz visível, a luz comum do dia a dia. Uhum. Então, muitas vezes, por exemplo, para pacientes que têm melasma, que tem alguma coisa, a gente até prefere esses que têm alguma cor ou que têm alguma proteção física associada. É aquele protetor solar que fica branquinho na hora que você passa, Isso, né? exatamente. Ou que tem alguma cor. Às vezes ele é até mais transparente, mas geralmente ele tem uma corzinha ou tem alguma barreira mais assim. E isso acaba ajudando. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa importante é o que você falou. Essa época de exposição solar intensa não é uma época boa para passar ácidos, por exemplo, para rejuvenescimento, para clareamento de manchas, porque geralmente esses ácidos não podem ser usados durante o dia. Alguma coisa que sensibilize a pele. Exato. Né? Existem alguns produtos que eles são compatíveis com alguma exposição solar. Exposição solar intensa, praticamente nenhum produto é compatível, né? Assim, mas um pouco de sol, você tem, por exemplo, o ácido azelaico, que tolera um pouco, o ácido glicólico, se for feito em pHs que são para hidratação e não para o efeito rejuvenescedor, às vezes ele é tolerado, mas a maioria desses ácidos é melhor não usar, né? evitar. Retinóico, esses outros não dá para usar, né? Assim, porque isotretinoína, essas coisas, se a pessoa pega muito sol, fica muito ruim, né? E corre assim, o risco ali de manchar. De manchar. E assim, pode usar perfume para ir para a praia? Pois se tiver fragrância, se tiver alguma coisa assim, uma outra coisa que pode acontecer é ser um produto que é fotossensibilizável, né? Por exemplo, a gente vê muito isso em produtos que são de origem vegetal. Um limão, por exemplo. Se ele cai na sua mão e você não pega sol, ele não mancha. Mas se ele pega sol, ele pode fotossensibilizar e causar uma alergia e causar uma mancha enegrecida, por exemplo, naquela região, né? Tem que tomar cuidado com os sucos, com a caipirinha. Exatamente, porque pode manchar. E aí não é só o limão, o suco, a caipirinha. Você tem alguns produtos, por exemplo, que são perfumes, que têm essências cítricas e têm derivados desses produtos e que podem manchar se a pessoa usar e pegar sol, por exemplo. Hidratante. Exatamente. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com esses produtos que têm muita fragrância, que têm muita cor, porque eles têm uma chance maior de fazer sensibilização e de manchar, né? Outro cuidado que é muito importante, Renata, é fazer uma boa hidratação no pós-exposição, né, solar. Então, evitar uma exposição muito intensa, evitar a exposição solar no horário aí de 10 da manhã até 4 horas da tarde. As barreiras físicas, igual você falou, as blusas, elas que são impregnadas com produtos de proteção UV, são muito interessantes. Então, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de passar protetor no corpo inteiro, às vezes ela usa uma blusa dessas de manga comprida, ela usa às vezes um chapéu. A gente tem chapéu com protetor solar, a gente tem blusa com protetor solar, a gente tem calça. Tem que cobre a orelha, né? Tem que cobre a orelha, tem que cobre atrás a nuca. Então Porque são lugares que às vezes a pessoa não passa protetor solar. Sim. Né? Uma vez a minha menina queimou aqui a pálpebra. Sim. Né? Eu lembro uma vez que ela queimou a pálpebra superior, não foi nem embaixo, né? Não, assim, foi a de cima. E aí o óculosinho, né, para criança é uma coisa que o protetor solar não dá para passar. Né? Não dá para passar. E o óculos também, lembrar de ser um óculos escuro que tenha proteção ultravioleta, porque se é um óculos que não tem fotoproteção, é perigoso até queimar a retina, porque ele te dá alguma tolerância quanto à claridade, mas se ele não protege a radiação, a ultravioleta, ela pode ter alguma queimadura de retina também associada. E o protetor solar, ele pode ser usado no couro cabeludo? Pode ser usado. Para as pessoas que têm, por exemplo, o cabelo bem ralinho, que tem entrada mais evidente, você pode usar também, porque senão queima o couro cabeludo, né? Então, acaba sendo interessante fazer uso também nessa região, né? A parte de hidratação é essencial, então chegando em casa, usar um bom hidratante, um hidratante que ajude a recuperar essa pele. Se é uma pessoa que teve algum descuido e que
e que machucou um pouco mais, tá um pouco mais avermelhado. A gente tem hoje no mercado esses produtos que são pós-sol. A maior parte desses produtos pós-sol, eles têm um hidratante e eles costumam ter alguma substância que funciona como calmante para a pele. É alguma coisa que desinflame um pouco, que tem alguma ação anti-inflamatória e ajuda a pele a não inflamar tanto. A queimadura solar, na verdade, ela tem um processo que é em etapas. Nas primeiras horas, você tem uma queimadura que é uma queimadura física, unicamente, né? Assim, é a radiação que queimou e que fez aquele vermelhinho. Mas naquelas próximas 24 horas, essa inflamação local secundária à queimadura, ela piora a queimadura. Então, você tem uma primeira queimadura, que é a exposição física à radiação, e você tem, num segundo momento, o seu organismo que inflama, que faz uma resposta inflamatória maior. Por isso é que é muito comum, a pessoa chega em casa, ela toma um banho, por exemplo, ela fala, nossa, eu queimei só um pouquinho. No outro dia de manhã ela acorda péssima. Acesa. Exatamente. E ela tá toda doendo, toda machucada, por causa desse processo inflamatório. Então, esses cremes pós-sol, eles têm um pouco essa ação anti-inflamatória. E eles ajudam um pouco a diminuir isso. Agora, o melhor, na verdade, é não pegar tanto sol, claro. Né? O importante, né, Ricardo, é viajar com segurança para aproveitar o passeio, né? Exatamente. Lembrar de ter uma boa hidratação, né, Renata? Beber bastante líquido, porque senão também a sua pele não consegue, né? Assim, a nossa hidratação, ela não é só de fora para dentro com creme. Ela é uma hidratação também de dentro para fora, com a água que você bebe, com os líquidos que você bebe, que vão se espalhar no seu organismo. Então, a água termal, Ricardo, a água termal, a gente pode usar ela para refrescar? Pode usar para refrescar. A água termal, ela tem algum efeito até hidratante na maior parte das vezes, porque ela é uma água mais purificadinha, vamos dizer assim, mas que tem um pouco de mineral que facilita a entrada dela na célula. Ela não faz uma hidratação tão intensa quanto o hidratante, que aí o hidratante tem substâncias que puxam mais água, que fazem com que essa água se retenha mais no organismo. Mas para refrescar durante o dia, para dar um frescor, ela pode ser muito utilizada sim. E dá uma sensação de bem-estar mesmo. Frescor, de frescor, né? Dá. E a pessoa mais branquinha fica mais vermelhinha. Sim. Bom, foi ótimo. Acho que a necessaire agora está completa, né? Sim. Um bom protetor solar, um bom hidratante, cuidados com o tempo também no sol, né? E essa reaplicação para curtir a viagem. Exatamente. Né? Ô, Ricardo, obrigado. Foi ótimo conversar com você. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.